Oi, pessoal! Hoje a gente mergulha direto no terceiro capítulo de Amós. É uma passagem, assim, bem impactante na Bíblia. Verdade. A mensagem é direta, né? É o Senhor falando com Israel, com a família inteira que ele tirou lá do Egito. Exato. E já começa forte logo no versículo 2, que diz: De todas as famílias da terra, escolhi apenas vocês. Por isso, eu os castigarei por todas as suas maldades. Nossa! Pois é um baque inicial, né? Porque a gente pensa em escolha como um privilégio. Mas aqui, bom, está ligado diretamente à responsabilidade e, consequentemente, ao castigo pela falha. Esse paradoxo é a chave, parece. E aí o texto segue com umas perguntas, né? Versículos 3 a 6. Uma série Sim, delas. sim. Perguntas retóricas. Tipo, duas pessoas andam juntas se não tiverem combinado? Ou sei lá, o leão ruge na floresta se não tiver presa? Uhum. E continua. O pássaro cai na armadilha sem laço. Ou a trombeta toca na cidade sem o povo tremer. Isso. E termina com aquela: acontece desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha feito. Parece que ele está construindo um argumento, né? Uma lógica. Exatamente. O ponto central dessas perguntas é esse: mostrar que o que está por vir, o julgamento, não é por acaso, não é arbitrário. É apresentado como consequência. Uma consequência lógica, sabe? E que tem a mão de Deus ali, seja ordenando ou permitindo como resposta direta ao que Israel estava fazendo. Existe uma causa e um efeito bem claros. Entendi. Faz sentido. E essa ideia da ação de Deus leva direto para o versículo 7, que é bem forte também. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Isso. E olha, a conexão com o versículo 8 é imediata. O leão rugiu. Quem não temerá? O Senhor soberano falou. Quem não profetizará? Nossa! É quase como se o profeta não tivesse escolha, sabe? A palavra de Deus vem com uma força tão grande, como o rugido do leão que causa medo, que a profecia se torna inevitável. A autoridade é total. O profeta fala porque Deus falou. Que peso, hein? E daí a coisa fica bem concreta. No versículo 9, ele chama gente de fora para olhar. Pessoal das fortalezas de Asdod, lá dos filisteus, e do Egito. Sim, testemunhas externas. Para quê? Para verem a bagunça, a opressão que está rolando em Samaria, a capital. É quase um convite para constatar o óbvio, né? Exato. E a acusação no versículo 10 é sem meias palavras. Eles não sabem como agir direito, diz o Senhor. Pior, acumulam em suas fortalezas o que roubaram e saquearam. A injustiça social tá na cara. Roubo e saque nas fortalezas. E aí vem a consequência direta, no versículo 11. Um inimigo invadirá a sua terra, derrubará suas fortalezas e saqueará os seus palácios. A conexão é muito clara, né? A injustiça que acontece dentro das fortalezas atrai a destruição sobre essas fortalezas. Impressionante. E a imagem que vem depois, no versículo 12, é dura. Compara a salvação de Israel com um pastor tentando salvar uma ovelha da boca do leão. Sim, E o que ele consegue salvar? Só duas pernas ou um pedaço da orelha. É quase nada. Uma salvação mínima, um restinho só. Para quem vivia lá em Samaria e Damasco. é uma imagem bem sombria para mostrar a gravidade do julgamento. E os últimos versículos, do 13 ao 15, detalham esse julgamento contra a casa de Jacó, contra Israel. O alvo é duplo. Duplo? Como assim? Primeiro, a parte religiosa, os altares errados, idólatras, de Betel, que era um lugar importante de culto, mas que, se desviou, vão ser destruídos. Os chifres do altar, que simbolizavam poder, proteção, vão ser cortados. Ah, entendi. A corrupção religiosa. E o segundo alvo? O segundo é a riqueza, o luxo que, pelo contexto todo, a gente entende que veio daquela opressão, da injustiça. As tais casas de inverno, casas de verão, as casas chiques adornadas de marfim, as grandes mansões, tudo isso vai para o chão. Destruição total mesmo. Sim, e note como a frase "declara o Senhor" se repete ali no final. É para reforçar. Isso vai acontecer. É a palavra final de Deus sobre o assunto. Certeza absoluta. Bom, então, para a gente fechar essa análise de Amós 3, os pontos principais que a gente viu foram essa relação especial de Israel com Deus,
A tal escolha, na verdade, aumenta a cobrança, né? Não livra do julgamento. Exato. Maior a proximidade, maior responsabilidade. Vimos também que a ação de Deus não é repentina, ele avisa antes pelos profetas, e a ligação super clara entre a injustiça social, a idolatria e a destruição que vem como resultado. Isso mesmo. E talvez fique uma reflexão para a gente, né? O texto insiste que ser escolhido, ter essa proximidade ou um senso de missão, não te isenta de responsabilidade. Pelo contrário, intensifica. Verdade. Então, a pergunta que ecoa é: como é que essa ideia funciona hoje? Como que nós, ou grupos, ou até países que se sentem especiais ou com ambição, seja religiosa ou não, lidamos com essa responsabilidade? Estar perto de um ideal ou se sentir escolhido aumenta a barra, não diminui. Fica aí para a gente pensar.